Olá, turma 301 e turma 302. Vamos lá continuar nossa aula. Continuamos com fatorial, tá? Bom, eu vou colocar aqui uma expressão que foi a última que nós resolvemos. Pronto. 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial sobre 5 fatorial. Nós vamos simplificar. Relembrando, sempre nós vamos pegar o maior termo e reduzir a um desses termos. Esse 5 fatorial pode ser reduzido a 4, a 3 e a 2 fatorial. Qual o melhor? Sempre os maiores. Então, esse 5 fatorial vai chegar até esse 4 fatorial e nós vamos simplificar. Então, isso aqui vai ficar 4 fatorial. Como eu vou simplificar com esse 4 fatorial, esses aqui vou ter que desmembrar ele. Então, vai ficar 3, sempre multiplicando com ele, vezes 2 vezes 1, vezes, decompondo o fatorial 2, 2 vezes 1, 5, que multiplica 4 fatorial. 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo. Eu simplifico os dois, que vai dar 1 para cada. Certo? E daí eu faço a multiplicação. Observe que não tem número 5 que eu possa simplificar. Então o jeito é multiplicar. 1 vezes 3, 3. Vezes 2, 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2, 12. Vezes 1 é igual a 12. 5 vezes 1, 5. 12 sobre 5 não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então este aqui é o resultado final. O próximo assunto, que foram as questões que eu deixei para vocês, eu coloquei agora entre termos a operação de adição e a operação de subtração. Nesse caso, a regra já muda, tá? Então, professor, como é que vai ficar agora com adição e subtração? Vamos lá, pegar a primeira questão, item A. 2 fatorial mais 4 fatorial sobre 3 fatorial. Algum de vocês tentou resolver, provavelmente deve ter resolvido desta forma aqui. O 2 fatorial, como ele é menor, foi desmembrado, mas esse 4 fatorial chegou em 3 fatorial sobre 3 fatorial. E aí você veio e simplificou, deu 1 para cada. Esse aqui está errado. Você só pode simplificar um de cima com um termo embaixo semelhante quando você tiver multiplicação, somente multiplicando. Se aqui fosse uma multiplicação, estaria correto. Mas como agora eu tenho uma adição ou uma subtração, eu já não posso usar esse método. Não esqueçam disso. Professor, mas eu posso nesse caso usar a simplificação? Pode. Qual é o processo que você deve fazer? Olhem bem. Primeira coisa, você percebe que você tem uma adição ou uma subtração. Então não pode cancelar apenas o de cima com apenas o de baixo. Como é que você faz? Você mira no menor termo, no caso 2 fatorial. Esses dois maiores aqui vão ter que chegar no menor. Primeiro, olhe o menor termo e os maiores você vai ter que decompor até ele. Então isso vai ficar desta maneira. 2 fatorial mais 4, que multiplica 3, que multiplica 2 fatorial, 3 que multiplica 2 fatorial. Por que isso? Porque você vai ter que simplificar todos os seus semelhantes, que vai dar 1 para cada. Aqui está. Antes do sinal de adição, sobrou apenas o número 1. Deixe bem aqui. Mais 4 que multiplica 3 que multiplica 1. Sobre 3 vezes 1. Pronto.
E agora, 1 mais 4, não, está errado. Por quê? Quando você tem uma adição e uma multiplicação, primeiro você tem que resolver o quê? A multiplicação. Você não pode adicionar isso aqui de maneira alguma. Primeiro você resolve todas as multiplicações e só depois a adição. Então isso vai ficar 1 mais 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. 3 vezes 1, 3. Daí você faz a adição. 1 mais 12, 13 por 3. Que não dá para simplificar. Não tem nenhum número que divida o 13 e o 13 ao mesmo tempo, tá? O 13 não é divisível por 3. Então, este é o resultado final. Professor, e se desse para simplificar? Tem que simplificar? Tem que tornar ela irredutível a fração. Então, você tem que simplificar até ela ficar irredutível. Então, esta é a maneira quando você tiver adição e subtração. Eu vou resolver todos os que eu deixei para vocês, tá? Esse vai ser o exercício de hoje. Amanhã eu vou estar postando alguns exercícios para vocês, recapitulando tudo que a gente já estudou até agora de fatorial. Não deixe de resolver os exercícios, só assim vocês vão entender, assim vocês vão aprender, tá? Então, vamos lá para o próximo exercício. Olhem bem. Pronto. Aqui está. 10 fatorial dividido para 8 fatorial menos 4 fatorial. Então, não vou poder simplificar esse 10 até o 8 fatorial, simplificar os dois. Eu não posso tocar desse sinal de subtração. Então, o que eu faço? Eu identifico o menor e os maiores vão ter que chegar até nele, tá? Então, você faz 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 8, que multiplica 7, que multiplica 6, que multiplica 5, que multiplica 4 fatorial, menos 4 fatorial. Pronto. E daí você simplifica cada um deles. Vai ficar 1, 1 e 1. Pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai multiplicar esses valores. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 1. Aqui 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Menos, quem ficou aqui? O número 1. Não sei se eu resolvi essa questão. Não resolvi. Tenta utilizar a calculadora, tá? Para vocês fazerem isso, senão a gente vai perder muito tempo. E o tempo de filmagem, tá, da memória do meu celular é muito curta. Então, você vai resolver toda essa multiplicação aqui, vai resolver essa multiplicação menos o número 1, tá? Qualquer dúvida sobre essa questão, mande para mim, tá? Pelo meu WhatsApp, mande, pessoal, eu encontrei esse resultado para essa questão, tá certo? Aí eu dou o retorno para vocês, tá? Vamos lá para a próxima questão. E a terceira? Pronto. 2 fatorial mais 3 fatorial mais 5 fatorial sobre 4 fatorial. Como é que eu tenho o sinal de adição? Já sabe que eu não posso cancelar apenas um de cima com apenas um de baixo. Todos têm que ter um termo semelhante. Quem é ele? O menor. Então, todos esses três vão ter que chegar nele. Então, vai ficar 2 fatorial mais 3 vezes 2 fatorial mais 5 que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2 fatorial, sobre 4 que multiplica 3, que multiplica 2 fatorial. E daí eu simplifico cada um deles. Pronto. Professor, eu posso cancelar esse número 3 com este aqui e este aqui? Posso. Mesmo, professor, mas aqui tem um sinal de adição. Pois é, mas só que cada termo tem um dele igual. Então você também cancela. Pronto, vai dar um para cada. E o
número 4, professor, eu posso simplificar este aqui? Não, você não pode porque não tem 4 aqui nesse termo. Então você não pode cancelar esses dois aqui. Lembrando, eu cancelei os 2 fatorial porque cada termo, tá? Eu vou fazer uma pequena correção, gente. Eu errei, desculpe. É porque tem esse termo bem aqui, ele não tem o número 3. Ó. Então foi falha minha. Então eu vou voltar de novo e fazer a correção, tá? Vamos lá agora. Fazer se a gente acertar direitinho. Vai ficar 2 fatorial mais 3 que multiplica 2 fatorial mais 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Primeiro termo, sempre os termos são separados por mais ou menos. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, cancelo, 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 cancelo. Então vai dar 1 para cada. Olha, minha falta de atenção foi aqui. Como eu olhei o número 3 aqui, eu não reparei que já tinha esse terceiro termo. Então, esse número 3 aqui eu não posso cancelar, porque nesse termo aqui não tem o número 3. Então, não tem como ele ser cancelado. Então, isso vai ficar 1 mais 3 vezes 1 mais 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 sobre 4 vezes 3 vezes 1. Posso cancelar este aqui com este? Não. Posso cancelar esse com este? Este não, por causa desse termo bem aqui. Não posso multiplicar. Não posso cancelar. Então vai ficar 1 mais, lembrando, primeiro a multiplicação. 3 vezes 1 dá 3, mais 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 1, 60. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então a conta vai ficar 1 mais 3 por mais 60. Dividido para 12. Deu uma copiada. Igual 1 mais 3, 4. 4 mais 60, 64 sobre 12. 64 sobre 12. Termina ou continua? Observem bem, como são dois números pares, então ele pode ser simplificado por quanto? Por 2. Vou fazer aqui em cima, gente. E 64 dividido por 2 dá 32. 12 dividido para 2 dá 6. 32 sobre 6. Termina ou continua? Continua, porque os 2 dá para simplificar por 2 de novo, já que são pares. 32 dividido para 2 dá 16. 6 dividido para 2 dá 3. 16 sobre 3 dá para dividir? Não. Dá para simplificar? Não. Não existe nenhum número que divida o 16 e o 3 ao mesmo tempo. Lembrando, o 16, apesar de terminar com 6, ele não é divisível por 3. O número 15 sim é divisível por 3, mas 16 não é. Então este aqui é o resultado final desta conta. Tá? Ok, gente? Então já sabe. Quando você tiver adição ou subtração, não pode cancelar apenas o de cima com apenas o de baixo. Cada termo separado por mais ou menos vai ter que oferecer um termo semelhante para você simplificar. E você sempre identifica quem é o menor. Os maiores vão ter que chegar até ele, tá? Olhem bem. Lembrando, esta conta ela termina aqui, tá? Falta de espaço no quadro, que ele é muito pequeno. Professor, e se por um acaso nós tivéssemos 10 termos, em cima ou embaixo, os 10 vão ter que oferecer um semelhante? Eles vão ter que oferecer. Eu não vou resolver, eu vou apenas dar um exemplo para vocês. Digamos que você tem isso aqui, ó.